Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais uma parcela da Palavra de Deus em nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Peço que você deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem com outras pessoas e dessa forma você nos ajuda, nos motivando a continuar reproduzindo conteúdos como este para abençoar sua vida, sua família e a todos quantos são amantes da leitura das Escrituras Sagradas. Em nosso conteúdo anterior a este, falamos sobre Sansão e a destruição do leão. Neste conteúdo, estaremos analisando o enigma do mel. Por isso, eu vos convido a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 14, versículos 10 ao 20, onde a Bíblia reporta-nos o desfecho dessa história de uma forma muito bem clara para a nossa advertência. Pois nós, como seres humanos, passamos muitas vezes pelas mesmas situações que Sansão. Graças a Deus que nos livra, que nos perdoa, que nos fortalece, para nós não desfalecermos no meio da estrada. Nós temos aqui, na palavra de Deus, Sansão indo a Timnate com um propósito: casar, conforme falamos, com a Filisteia. No meio do caminho, Sansão usa sua experiência com o leão para propor um enigma antes do dia de seu casamento. Os convidados, todos ali, e a alegria, a felicidade, pelo menos aparente, era o que reinava no lugar, e assim, versículo 10 e versículo 11, antes do casamento, Sansão dá um banquete para 30 homens de Timnate. Estava feliz, estava otimista com a aprovação aparente dos seus pais, dos pais da moça. Então resolveu dar um banquete e convidou 30 amigos, esses jovens colegas. E assim fizeram aquela festa de 7 dias. Durante o percurso dessa festa, veja aqui no versículo 10 e 11. Seu pai desceu à casa da mulher. E Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Versículo 11. Quando ele chegou,
Trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Bebidas, vinhos, talvez menos para Sansão, porque ele era um nazireu de Deus. Alegrias e vamos festejar. Festa de núpcias, festa de casamento, alegria na casa. Em meio a esta festa, Sansão propôs um enigma. Ele desafiou aqueles 30 jovens durante o banquete e propôs aos homens um enigma dizendo o seguinte: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Versículo de número 14. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar resposta a Sansão. Começaram então a oprimir a moça. Nos versículos de 12 ao 13, a Bíblia nos reporta as consequências desse negócio, as consequências desse enigma, as consequências desse casamento, as consequências desta festa. E o que nos mostra a Bíblia é duas situações: opressões sobre a noiva e opressões sobre Sansão. Os rapazes oprimem a moça e a moça oprime a Sansão. Festa que deveria ser algo saudável começa a descambar por caminhos cinzentos e preocupantes na vida de um homem que tinha um propósito de Deus, uma missão de Deus. Analisaremos aqui Sansão prometendo dar camisas e roupas de festa se eles conseguissem decifrar o enigma dentro de 7 dias. Caso contrário, eles devem dar o mesmo para Sansão. Olha o versículo 12 e 13 da palavra de Deus, o que diz: vou propor-lhes um enigma. Disse-lhes Sansão: se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 6 dias de festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. E eles aceitaram o desafio. Agora, como decifrar isto? Como decifrar esse enigma criado por Sansão? Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Era uma coisa da sua autoria. Queridos, nos versículos 15 e 18 começa, portanto, opressões sobre os dois.
No versículo 15, a esposa de Sansão começa a sofrer a opressão dos rapazes. Um homem de Timnate ameaça matar a esposa de Sansão e seu pai, caso ela não lhe revele a resposta do enigma. Olha onde chegou uma festa de casamento, de núpcias, ameaças de morte, intrigas, e até mesmo os inocentes deveriam pagar pelas práticas e atitudes de adultos insolentes. E a moça, então, se vendo oprimida por esses filisteus, não sabendo da origem desse enigma, começa a torturar mentalmente e sentimentalmente a seu marido Sansão. No versículo de número 15, a Bíblia diz assim: no quarto dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Se perdessem o concurso, eles estariam obrigados a pagar o prêmio à Sansão. E na ideia deles, estava sendo roubado nessa trama toda. E se vendo oprimida, portanto, ela começa a oprimir a Sansão nos versículos 16 ao 18. A esposa de Sansão pede que ele lhe dê a resposta, e Sansão permanece resoluto, não dando a resposta até o fim. Finalmente cede e a dar. Quando ela tem essa resposta de Sansão, com medo de morrer e para preservar a vida de seus pais, ela chama os rapazes filisteus e conta a resposta do enigma. Até então, Sansão não tem qualquer informação de que eles fizeram toda essa trama para obter a resposta. No versículo 19, Sansão se apresenta na festa e faz então a abertura do enigma para todos os presentes, para que alguém possa dar a resposta. Versículos 16 ao 18. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: olha isto, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, Sansão, mas não me contou a resposta. Que amor é esse? Que confiança é esta? Olha a audácia, a sutileza desta mulher. Nem a meu pai, nem a minha mãe
expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicá-lo a você, minha novilha, minha noiva? Isso é assunto meu com os rapazes. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, olha, revelou o enigma ao seu povo. E aqui está o começo de destruição, de problemas, de tristezas, quando se faz algo fora dos planos de Deus. Mas o nosso Deus, ele usa situações ao nosso favor. E Deus buscava ocasião para entregar os filisteus aos filhos de Israel, libertando os israelitas dos seus domínios. Deus usa situações para o nosso bem. Descoberto o enigma, e para pagar a sua aposta, vendo que eles responderam a Sansão, o que Sansão faz? Sansão mata 30 homens de Asquelon, toma suas vestes e as dá aos homens de Timnate. Veja o que faz um homem quando ele foge dos propósitos de Deus. Inocentes perdem as suas vidas. Nos versículos 18 em diante, a Bíblia diz o seguinte: antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhes dizer: Sansão, viemos lhe dar a resposta do seu enigma. Provavelmente ele abriu os olhos, arregalou os olhos e ficou surpreso. Como aqueles rapazes descobriram aquilo? O texto continua dizendo o seguinte: o que é mais doce que o mel, Sansão? O que é mais forte que o leão? Sansão percebeu que houve fraude, que a sua noiva terminou revelando a eles a resposta do enigma. Por isso a Bíblia diz: Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Se vocês não tivessem oprimido a minha esposa, exigido dela que buscasse as respostas, jamais vocês teriam essa resposta. E assim Sansão fica endividado e antes do pôr do sol, ele então entra nesse desafio com eles e parte para o pagamento, versículo 19. A Bíblia diz: então o Espírito do Senhor apossou de Sansão. Ele desceu a Asquelon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Foi embora. Ficou chateado. Abandonou a esposa.
foi para as terras de Israel. Por quê? Por causa de um casamento, uma união sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus. E assim, meus amados, esta separação foi o pivô de problemas muito mais grave ainda do que o enigma. Sansão fica furioso com a sua esposa por ela tê-lo feito perder a aposta e volta para casa para viver com seus pais. O pai da noiva, o sogro de Sansão, sendo um ímpio, um incircunciso filisteu, tem uma ideia. Possivelmente oprimidos, ele toma uma atitude com a esposa de Sansão. O pai da noiva a entrega a um homem que havia sido padrinho de Sansão naquela festa. Ele admira da beleza da moça, gosta dela e provavelmente pediu em casamento aquela moça contratada por Sansão, casada com Sansão. Isso mostra o quanto era banal o casamento naquela época, principalmente no meio dos incircuncisos filisteus. Deus sempre proibiu a bigamia, mas tolerou na vida dos homens como Davi, Sansão, Abraão e tantos outros. Porém, todos os bígamos pagaram com sofrimentos terríveis por suas tramas, suas escolhas, por seus procedimentos conjugais. No versículo 20, um casamento que começa com alegria, com rapazes convidados, com festa, termina com separação. Foi um casamento tão rápido que em 7 dias Sansão casou e se separou. Observe o que diz o versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo, olha isto, que tinha sido o acompanhante dele no casamento. O amigo de Sansão já estava de olho naquela mulher e aproveitou a situação para roubá-la. E oprimindo seus pais, evidentemente, conseguiu desmanchar aquele casamento e casar com ela. Até então, Sansão não tinha notícia disso. Ele estava na casa dos seus pais, que tinha ido embora. Mas isto é o que ocorre quando começamos algo sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus. Pela experiência de Sansão, conforme o texto, temos uma forte confirmação da infelicidade de um casamento misto. Um casamento não regrado pelas escrituras sagradas. Essa esposa filisteia não tinha um resquício de verdadeiro amor por ele, de forma alguma. E era influenciada mais prontamente por sua própria gente
do que pelo seu próprio marido. Como poderia ser ela uma adjuntora dele nas questões do seu próprio povo? Como poderia ela agir como uma adjuntora de Sansão nos casos de Israel? Para levar avante o seu objetivo vital de libertar seu povo, ele teve de romper com ela, de acabar com o casamento no dia do próprio casamento, na semana do próprio casamento. Olha que loucura! Quando algo começa sem Deus, sempre termina sem Deus. Observemos como esta pobre esposa recebeu exatamente o castigo do qual esperava salvar-se por meio da traição, porque ela pagou com a própria vida os seus atos. No capítulo 15, versículo 6, iremos observar o trágico fim desta mulher, pois a Bíblia diz o seguinte: os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Olha onde chegou a situação de um casamento arranjado. Sansão descobriu a fraude, descobriu que a sua esposa foi dada ao amigo e foi se vingar. Atiçou fogo na seara dos filisteus. E ao interrogar as pessoas, quem foi o incendiário, eles responderam. E para se vingar da situação, foi a mulher aos seus pais e queimaram vivos. Que tristeza um casamento terminar desse jeito. Sansão teve um encontro com um leão e a partir daí um problema começa a puxar outro problema. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E assim termina esta festa de casamento envolvendo a vida de Sansão. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que possamos vencermos os obstáculos que a vida nos impõe. E conforme falamos, Deus usou as situações para promover o seu ideal, o seu propósito na vida de Sansão e mais tarde a libertação dos filhos de Israel, conforme veremos a seguir. Então, no nosso próximo conteúdo, estaremos falando sobre a destruição da seara dos filisteus. Fique na paz. E como eu disse, deixe a sua pergunta, o seu comentário. Nos pesquise no YouTube e lá se inscreva em nosso canal. Dê um joinha e compartilhe esta palavra com mais pessoas. E não se esqueça
que nós possamos buscar a orientação e a direção de Deus nos assuntos da nossa vida, seja ele os mínimos, como aquele mais expressivo que às vezes nos põe em opressão. Mas Deus muda situações, Ele sabe de tudo e permanece no controle de nossas vidas. Até a próxima, querendo Deus.